pedir nesse momento que você possa agora entrar em contato com a percepção de alguma coisa, de uma reação que você tem, que seja de fobia, ou medo, ou mal-estar em relação a alguma coisa. Eu sei que muitas vezes pensar nessas coisas pode não ser uma coisa muito agradável, mas vamos colocar um enquadramento de que nós estamos fazendo isso para que você possa ter já a oportunidade inconsciente de fazer uma nova maneira de lidar com isso, de outra forma, de outro jeito, de outra maneira. Quero que você projete num espaço amplo, num círculo específico lá, um exemplo onde você ainda experimenta isso. E fique observando de fora, numa espécie de posição observadora, analisando de vários ângulos. Você pode andar de um lado para o outro em volta desse círculo, enquanto lá dentro daquela arena você se percebe reagindo daquela forma, experimentando ainda o medo, a fobia, experimentando aquilo que você chama disso, né? Perceba qual é o diálogo interno que favorece, qual é a maneira de ver isso que favorece, o que você faz com o seu corpo, ou sente ou deixa de fazer, que talvez gere uma sensação aquém daquela que você gostaria de já estar experimentando de outra forma. Assim. Agora eu quero que você mergulhe dentro da experiência com o objetivo de acolher e de perceber mais de perto isso que de fora você já percebeu. Então vamos lá. 1, 2, 3. Entra dentro da experiência e perceba, acolha, desse conta. Perceba como é fazer aquilo que pelo lado de fora você tinha visto, ouvido, sentido. Como é reproduzir isso? Você pode até girar o filme em câmera lenta e se imaginar fazendo aquela postura ou dizendo aquele diálogo interno que de alguma maneira contribui ainda para a experiência não ser tão positiva quanto ela já pode ser. Isso. Veja, ouça, sinta. Estude. Desse conta, perceba. Isso. Muito bem. Isso. Agora saia dessa situação. Eu quero que você analise como se você estivesse numa ilha de edição. Só que os seus controles com os computadores a respeito da cena têm a ver com estados emocionais. Eu quero que você perceba nesses controles do computador como que está configurado aquilo que ainda gera um mal-estar sobre isso. Ou seja, vamos tentar na forma de imagens, sensações, diálogos internos. Quais características da imagem, do que tem na imagem ainda contribui para essa sensação de mal-estar? Preste atenção na imagem lá. Você agora está olhando de fora numa tela de cinema. O que acontece lá? Como está essa imagem? O que existe nessa imagem de negativo, de limitante, de aspecto que você conecta com fobia, ou com medo, ou com isso que te faz mal ainda, uma última vez?
Como é que é isso ainda? Como é? Perceba, como é isso ainda? Identifique. O que você percebe? Isso. Perceba como é que está o som. O que existe nesse som desse filme que tem a ver com essa experiência, que você correlaciona com fobia? Tipo de som que vem dessa imagem. E o som também do diálogo interno. De alguma maneira, vai imaginando que você vai colocando essas coisas nesses controles, nessas alavancas que estão no meio, podem ir para baixo, para cima. Vai mexendo nelas e vai percebendo como é que está o controle, a onda que forma, dependendo da posição dos controles. As sensações físicas, coloca lá postura, expressão corporal, movimentos, gestual. Identifique o que você perceba na imagem, o que você percebe na imagem, e faça uma correspondência disso com a posição onde está esse botão, a alavanca, o dial. Isso. Até que eu quero que você veja todo o painel de controle ali configurando aquilo que está na tela. Do seu jeito, use a sua criatividade para fazer essa correspondência. Isso. Assim. Agora, eu quero que você ache um botão da velocidade e comece a acelerar esse filme. Passe-o bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho. Onde você anda por dentro dessa situação que seria fóbico, que geraria medo. Muito rápido, parecendo aqueles filmes do Charlie Chaplin antigos, onde não havia muito controle sobre o movimento, então as pessoas andavam rapidinho de um lado para o outro. Vire para frente, para trás, faça ficar mais rápido, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Isso. Vá até o final da experiência fóbica, essa que você escolheu, de medo. Vá até o final onde ela terminou e toque do final para o início. Ela toda ao contrário e rapidinho, sem som. Ou então com um som bem acelerado também. Vá tocando ao contrário, ao contrário, ao contrário, vai passando a experiência toda ao contrário, até chegar no início, antes dela ter acontecido, e você para aí. Isso, a imagem fica colorida, bonita nesse ponto, onde você está bem antes de tudo ter acontecido. Isso. Deixa que venha na tela agora também uma imagem depois do que a coisa aconteceu e acabou e passou, onde nessa imagem está tudo bem também. Passou, seja lá o que aconteceu, já foi, você agora está num outro foco, num outro momento. Eu quero que você veja também essa imagem colorida, bonita, tranquila, leve. E agora eu quero que você rebobine ela toda para trás também, bem rapidinho, bem rapidinho. Bem rapidinho, 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 rapidinho. Até chegar no início, onde está tudo bem antes também. Isso. Assim. Assim. Mais uma vez. Veja a imagem antes, você muito bem. Tranquilo, leve. Agora traga de novo a imagem de você muito bem depois que acabou, que passou, já com foco em outras coisas. Isso. Agora vamos rebobinar tudo ao contrário. Só que em preto e branco, distante, tudo rapidinho, com som rapidinho, movendo rapidinho, tudo desconjuntado, caricato. Então vamos lá. 1, 2, 3. Isso, assim. Sim. E termina na imagem de você muito bem. Muito bem. Isso. Eu
Eu quero que você veja essas duas imagens, você muito bem antes da situação, muito bem depois. Eu quero que você veja, entre essas duas imagens, uma tela que é algo que vai ser preenchido. Eu quero que você veja à esquerda uma imagem de você muito bem antes, no meio uma tela em branco. Uma imagem de você muito bem depois. E agora, eu quero que você se imagine entrando dentro dessa tela, nesse espaço em branco. Quero que você perceba que à sua esquerda está a imagem de você muito bem antes de qualquer experiência dessas de medo, ou fobia ou mal-estar. E à direita está uma imagem de você muito bem depois. E nesse meio, eu quero que você pense num momento onde você se percebe tendo muitos recursos na sua vida. No momento onde você se sente capaz, seja no que for, não precisa ser nada dramático, heróico, nada disso. Pode ser uma coisa que você faça bem, por exemplo, velejar, tocar um instrumento musical, cuidar de alguma coisa em casa, ou fazer alguma coisa que naquele momento você se sente muito bem. É bom, é tranquilo. Então veja-se, ouça-se, sinta-se ali, nesse momento tranquilo, positivo. Deixe isso se espalhar por você. Agora eu quero que você vá à sua esquerda, entre no espaço da esquerda, se sinta muito bem antes dessa situação que aconteceu, entre em contato com esse bem-estar. Deixe isso invadir você. Entre no meio, entre em contato com essas lembranças, essas memórias de recursos, onde você vê coisas boas, sente coisas boas, experimenta coisas boas. Agora à direita, bem depois da experiência. Isso. Acabou, passou, você se sente bem, tranquilo, está num outro momento, com foco em outras coisas. Volta para o meio, experiência de recursos, onde você vê, ouve, sente esses recursos diversos que você tem. Agora vá para o outro lado, bem antes de ter acontecido. Se sentindo muito bem, leve, tranquilo, e aí muito bem no meio, em contato com esses e vários outros recursos que você tem, e para o outro lado, se sentindo muito bem depois. E vá para o lado de fora agora e perceba que o filme foi remendado e editado. Então você tem uma imagem de você bem antes, um filme. No meio tem um filme onde você sabe da existência de recursos que existem dentro de você. E depois vem um filme onde você se sente muito bem depois de uma experiência que no passado tinha sido traumática. Eu vou pedir para que você, mente inconsciente, vá generalizando isso que foi aprendido, vá levando isso para muitas esferas, para outras coisas, outros aspectos da sua vida. Vá fazendo isso acontecer de várias maneiras diferentes, de várias formas diferentes. E sempre onde houver a referência de um padrão de medo, ou de fobia, ou de alguma coisa assim, eu quero que você inconscientemente edite os filmes dessa maneira na sua cabeça. À sua esquerda, você se sentindo muito bem. No meio, a consciência da presença de vários recursos em você. E depois, em seguida, emendando o filme onde você se sente muito bem depois. Eu vou pedir que isso se generalize e faça parte de quem você é daqui para frente. Eu vou fazer uma contagem de 0 a 5. A cada número você vai saindo desse estado. Quando eu contar 5, estalar os dedos, você vai abrir os olhos, se sentindo muito bem. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Abra os olhos.